Graça e paz, queridos. Estão felizes? Glória a Deus. Querido, se você puder, fica de pé, em nome de Jesus. Quero ler a palavra de Deus com você. Que bom, né, que a igreja está se movimentando. Que bom que vocês estão aí abraçando a causa. E é isso mesmo, viu, gente? É isso que a gente espera de cada um, né? Que você abrace a causa, que você faça o mínimo, né? Que é participar. Na verdade, eu sei que tem hora que não dá para a gente participar de tudo, mas faça pelo menos o mínimo, tá bom? Participe em nome de Jesus, se envolva na vida da igreja e Deus com certeza vai usar você. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 27. Hoje é uma noite especial de Santa Ceia do Senhor, é uma noite maravilhosa, e a gente já percebeu, né, que o dono da mesa não faltou, amém? Eita glória, você sentiu a presença de Deus aí ou não? Amém, glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Não perca essa presença de vista, querido, em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo de número 1 a seguir. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai meditar na palavra, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite, de forma tão profunda, assim como eu fui quando eu recebi essa palavra, tá bom? Mateus 27, verso 1, está escrito assim, verso 1 a seguir: E chegada a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? O que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se para enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E sendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro, para servir de sepultura aos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Amém? Feche seus olhos. Eu sei que você já sentiu o Espírito Santo, eu também já, né? Que poder de Deus maravilhoso. Mas a gente acredita, irmãos, eu acredito particularmente que Deus tem muito mais para a nossa vida, para liberar sobre nós, para trazer até nossos corações, não somente um arrepio gostoso, ou um sentimento de alegria invadindo a nossa alma, mas eu acredito que Deus quer que a gente hoje usufrua também do seu perdão, do seu amor, da sua graça, da sua compaixão. Eu acredito que Deus, Ele quer que a gente entre nesse santo dos santos e a gente permaneça lá, em nome de Jesus. Não é Deus que vai te empurrar lá para dentro, é você que entra. Ele não vai te puxar para lá, não é o seu irmão que vai te jogar lá, é você que entra no santo dos santos. Aleluia. Senhor, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por essa presença tão maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por nos permitir
mesmo sendo tão falhos, tão pecadores, seres humanos, ó Deus, tão miseráveis às vezes, ó Deus, porque é isso que nós somos, mas o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, e eu oro para que o Espírito Santo continue, ó Deus, usando a palavra do Senhor de forma poderosa para falar aos nossos corações. Trata na minha vida, trata na vida da igreja, pois nós dependemos exclusivamente do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Dê um aplauso para Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Jesus. Obrigado, meu Deus. Sim, Senhor, recebe, porque é tudo Teu, Senhor. É tudo para Ti, Jesus. É tudo para Ti. É tudo para Ti. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sente-se, querido, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero usar essa palavra hoje para tratar de um assunto que talvez você já cansou de ouvir, mas eu sinto a necessidade de tratar esse respeito, porque afinal de contas, nós somos a igreja de Cristo na face da terra, né? E como igreja de Cristo, nós somos a única, preste atenção nisso, que isso é muito importante, nós somos a única instituição na face da terra capaz de abençoar a vida de outras pessoas. Você entendeu isso ou não? Pastor, mas está cheio de instituições por aí afora que estão abençoando a vida de pessoas. Às vezes elas estão dando, irmãos, está dando um suporte alimentar, está dando um suporte emocional, né? Às vezes essas instituições estão dando lá o saquinho de arroz, o pacote de feijão, né? Às vezes estão dando esse tipo de suporte. Mas a igreja de Cristo é diferente, irmãos. A igreja de Cristo é a única instituição na terra capaz de dar um suporte espiritual para a vida das pessoas, para que as pessoas possam herdar as mansões celestiais. Amém? Então, é a igreja de Cristo que foi designada para isso, tá? Para levar esse suporte espiritual para a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser salvas, tá? Deixar a condenação, sair desse estado de condenação e entrar no reino da luz e ser salvo em Jesus Cristo. Amém? Então, querido, entenda o seu papel nessa noite. Você está aqui para ser luz, você está aqui para servir de salvação para a vida de alguém. Amém? E para falar disso, né, não sobre salvação, porque eu acredito que também você já entende o bastante suficiente a esse respeito, eu acredito que nós precisamos de alguns fatores que são importantes para a gente alcançar essa salvação em Cristo, tá? Eu quero falar de apenas dois deles que são extremamente importantes. Eu quero falar, queridos, hoje a respeito do primeiro fator, que é o perdão, tá? Perdão, irmãos. A gente precisa, como igreja de Cristo, aprender a perdoar, tá certo? Perdoar a quem, pastor? A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, se não me engano, está lá mesmo. Ele disse que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, né? Aqueles que nos têm ofendido, nós devemos perdoar essas pessoas, tá? Independente de quem são essas pessoas, Jesus nos ensinou que nós devemos perdoá-las, tá certo? Eu quero destacar aqui, irmãos, usando esse texto da palavra de Deus, três coisas que eu entendi que são importantes para que alguém encontre o perdão, tá certo? Eu quero destacar três coisas importantes. Talvez você consiga destacar mais do que três coisas aí. Eu particularmente
Eu vou destacar apenas 3, tá bom? E nós vamos falar sobre isso, sobre um pouquinho disso, né? De perdão e arrependimento, que são fatores essenciais na salvação de qualquer pessoa que seja, tá? Porque não adianta eu e você bater no peito e dizer assim: eu tenho Deus na minha vida. Todo mundo tem, irmãos. Qualquer pessoa que você perguntar lá nesse mundo, lá fora, se ela tem Deus na vida, ela vai dizer: eu tenho Deus na minha vida, só que é do jeito dela. Você entende? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas baseiam a pessoa de Deus na religião que ela tem. E Deus não tem compromisso nenhum com religião, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra dele. E a partir do momento que a palavra de Deus, ela começa a surtir os frutos na vida da gente, então Deus faz parte da vida da gente, não a religião, né? Não a placa da igreja, Vale das Bênçãos, não a placa da igreja, seja ela qual for, mas é a palavra de Deus gerando fruto de arrependimento, gerando fruto de perdão, fruto de amor, de paz, de alegria, de salvação na vida de outras pessoas, inclusive na nossa, né? Inclusive nós que estamos dentro da igreja, que estamos cultuando a Deus, que conhecemos o Deus verdadeiro, que sabemos quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida, nós sabemos quem e às vezes nós estamos dentro da própria igreja e estamos carentes de ser perdoado, né? E eu quero usar aqui o exemplo dessa passagem que eu acabei de ler com vocês, que fala sobre o Judas, né? É interessante que o Judas, ele destaca aqui na sua conduta, ele destaca a primeira coisa que eu gostaria de falar, que Judas, ele se arrependeu. Ele arrependeu daquilo que ele fez. Eu sei que já foi colocado na nossa cabeça, né, por diversos pregadores e pessoas que já falaram que Judas, se ele tivesse se arrependido, ele não tinha feito o que ele fez, né, ele não tinha se matado, e tudo bem, irmão, a gente pode entender do jeito que a gente quiser, mas o versículo de número 3, a Bíblia diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, preste atenção nisso, Judas, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Então, se a Bíblia diz que ele trouxe arrependido, né, é porque ele tinha se arrependido. Amém, gente? Ele tinha se arrependido. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela não é mentirosa, né? Ela é verdadeira. Então, aqui diz que Judas havia se arrependido. E o arrependimento de Judas, meus irmãos, não era apenas um remorso, porque se ele entrasse no estado de remorso, ele podia dizer para ele mesmo assim: eu estou arrependido, mas eu tenho as moedas, e eu vou ficar com elas. Você entende isso? O remorso, muitas vezes, ele faz a gente reter aquilo que não nos pertence, né? Enquanto que o arrependimento, ele não faz a gente reter, o arrependimento faz a gente liberar aquilo que está nos prendendo. Você entende isso? Então, na medida que o Judas, ele se arrepende, ele pega as moedas e ele diz: isso aqui não me pertence, eu vou devolver. Ele podia jogar fora, se ele quisesse, era dele, não é verdade? Ele podia enterrar, ele podia dar para alguém, mas ele não fez isso. Ele levou de volta para o lugar de onde ele havia adquirido aquelas moedas. Por quê? Porque o arrependimento fez isso dentro do coração dele.
isso aqui não me pertence. Então, na vida de um homem, de uma mulher que entende que se arrependeu, ele sempre vai dizer: isso aqui não me pertence. E se não te pertence, querido, então não retenha. Você entende? Se não te pertence, então devolva, entrega de volta. Você entende isso? Seja lá o que for, seja lá se é algo material ou se é apenas em questões de palavras, não retenha, querido, pois o arrependimento, ele faz a gente liberar aquilo que não nos pertence. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, quando ele leva as moedas até o templo e ele devolve, aqui, irmãos, não é questão de que Judas não se arrependeu, é que Judas, lamentavelmente, ele levou o seu arrependimento para uma igreja. Eu vou usar essa expressão, tá bom? Você pode entender do seu jeito. Ele levou o seu arrependimento para uma igreja que já estava condenada. Como assim, pastor? Quando Judas pega as suas moedas, e aqui eu destaco a segunda coisa, tá bom? Quando ele pega as moedas que ele havia adquirido através da traição, ele leva essas moedas até os sacerdotes, até a igreja, e ele diz para eles assim: olha, isso aqui não me pertence, eu estou arrependido do que eu fiz. E a resposta daquela igreja, daqueles sacerdotes para o Judas foi: e o que nós temos a ver com isso? Isso é problema seu. Não foi isso que eles falaram para ele? Está aí no versículo de número 4, se eu não me engano, é isso mesmo, né? O que nós temos a ver com isso? Sabe, irmãos, o que isso me veio trazer ao meu coração? É que uma igreja que não está arrependida, ou um povo que não está arrependido, não consegue amar aquele que está. Não consegue. Então, isso, na minha humilde opinião, né, é muito sério e precisa ser tratado na vida da igreja. Eu faço uma pergunta só para você pensar: se o seu pior inimigo entrasse por essas portas, o que você faria com ele? Aquela pessoa que te feriu a vida inteira, aquela pessoa que pisou no seu calo, aquela pessoa que falou mal de você, que traiu, que fez o que quis e o que não quis com você, e você se sente nojo, raiva, ódio, quando você ouve o nome dessa pessoa. Se essa pessoa entrar por essas portas e dizer: eu estou arrependido, eu quero entregar minha vida para Jesus, o que você, igreja, fará? A gente precisa pensar assim, irmãos, porque é lamentável dizer isso, mas aqueles que podiam ser igreja na vida de Judas, eles o condenaram. Aqueles que podiam servir de ponte para que Judas pudesse se achegar a Jesus e não cometer o suicídio, eles não serviram de ponte, eles serviram de condenação para Judas. Pastor, mas Judas escolheu fazer isso e ele nasceu para isso. Não, irmãos, Deus não criou um ser humano para falar assim: esse ser humano aqui vai para o inferno porque ele vai trair meu filho. Deus não fez isso, irmãos. Tudo bem que Judas veio ao mundo e Judas teve a opção de escolha. Ele escolheu trair Jesus, depois ele escolheu se arrepender, mas a igreja não escolheu aceitá-lo.
Você entendeu isso? Infelizmente, irmãos, a igreja não escolheu aceitar a Judas. E a resposta da igreja para Judas foi o suficiente para empurrar Judas ladeira abaixo, para Judas fazer o que ele fez. Você imagina, irmãos, se aqueles sacerdotes, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, você imagina, quando Judas voltasse arrependido, aqueles homens falassem assim: Judas, você não errou sozinho, nós erramos junto com você. Você não traiu Jesus sozinho, nós traímos Ele junto com você, Judas. Então vem para cá, vem para a roda de oração, porque nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, pedir perdão para Deus, porque nós também estamos arrependidos, nós somos uma igreja curada, uma igreja sarada, Judas. Então vem, porque nós vamos ajudar você a se curar. Judas teria sido recuperado, irmãos. Mas como a igreja estava doente, a igreja acabou de adoecer Judas. Você entendeu isso? Eu achei isso muito sério, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra. Eu falei assim: meu Deus, me ajuda, porque eu não quero ser uma igreja doente, para adoecer as pessoas, para ferir as pessoas, com o meu achismo, com o que eu acho que está certo, com o que eu acho que está errado, com o meu espírito de religioso. Eu não quero ferir as pessoas dessa forma, muito pelo contrário, eu quero abrir a minha vida para que pessoas sejam curadas. Sabe, irmãos, nós estamos aqui para isso, meus queridos, para servir de cura para outras pessoas, e infelizmente, o Judas não encontrou isso. Sabe por quê, irmão? Embora ele já tinha se arrependido, tá? Segunda coisa que eu quero tratar com você, que Judas, ele buscou o perdão nas pessoas erradas. Isso me faz pensar que muitas vezes eu e você até nos arrependemos, mas a gente não busca a pessoa certa para mostrar esse arrependimento. Às vezes a gente busca a pessoa errada, e a gente abre o espaço da nossa vida para a pessoa errada, e a pessoa errada vai acabar de afundar a gente. Você entende isso, irmão? Pastor, mas no mundo de hoje, como é que eu vou saber se tem pessoa certa, se tem pessoa errada? Querido, é muito simples. A conduta de uma pessoa fala muito. Você entende? O jeito da pessoa se expressar fala muito. Nós é que não observamos, é ou não é? Nós é que às vezes no auge da ira ou da raiva ou sei lá o que, nós às vezes não observamos com quem nós estamos nos abrindo. Irmãos, e como é triste saber que na igreja de Cristo existem pessoas, espero que aqui não seja esse o lugar, mas eu tenho que falar isso de forma aberta e geral. Na igreja de Cristo existem pessoas que torcem para que outros não cresçam. Misericórdia, irmãos. Aonde é que nós estamos como igreja de Cristo? Se às vezes nós torcemos para que o outro não cresça, para que o outro não se levante, ou às vezes nós ficamos enciumados porque outro está assumindo a nossa posição. Irmão, eu não tenho problema com isso, graças a Deus. E louvo a Deus porque vocês têm subido aqui, têm pregado a palavra, têm ministrado na vida dos outros, e eu estou amando tudo isso, porque Deus está usando você para ministrar na minha vida também.
Não, irmãos, nós não podemos ficar enciumados se o outro está crescendo, muito pelo contrário, nós temos que alegrar o nosso coração diante de Deus e dizer assim: graças a Deus, eu fui participante nessa alma, eu fui participante nessa vida, essa vida estava perdida e o Senhor até usou a mim para restaurá-lo. Oh meu Deus! Como a gente precisa ser curado, igreja de Cristo. A igreja precisa disso, irmãos. Mas infelizmente o Judas buscou suporte onde não devia. Sabe? Estava arrependido. E segunda coisa, buscou suporte onde ele não devia. E a terceira coisa, ele não conseguiu perdoar a si mesmo. E ele foi se enforcar. Ele não conseguiu perdoar a si mesmo. Porque alguém não deu suporte para que ele fosse curado. Você entende? Sabe, irmãos, tem pessoas que às vezes começa a desabafar comigo, sem eu perguntar nada, nem conheço, nunca nem vi. Começa a desabafar. Nossa, que vida difícil, né? O mundo está terrível, não sei o que. E eu vou dando corda, eu gosto disso, eu gosto de dar corda. Vou dando corda, depois puxa para Jesus. Fala assim: vem cá, é desse jeito. Sabe? E como eu tenho encontrado pessoas, meus irmãos, feridas. E sabe onde essas pessoas mais se feriram? Já falei disso aqui. Dentro da igreja. A igreja que deveria servir de cura não serviu para essas pessoas. Pastor, mas foi uma escolha que a pessoa fez. Sim, irmão. E pessoas fazem escolhas, muitas vezes, com base naquilo que a gente apresenta para elas. Isso é muito sério. Pessoas tendem a se ferir mais com base naquilo que eu apresento para elas. Se eu for um tipo de pessoa daquele jeito, mais ou menos assim, competitivo, né? Com alguém que está cheio de problemas e vem desabafar comigo, e esse alguém começa a me contar os seus problemas, e eu digo assim: ixi, que isso, você não está passando por nada, deixa eu te contar minha vida para você ver. Você entende? Ao invés de eu levantar, irmão, eu vou acabar de derrubar essa pessoa. Você entendeu isso? Pastor, mas isso não pode servir como testemunho para a pessoa. Sim, irmão, como testemunho sim, mas deixa isso bem claro, para que a pessoa não entenda que você está passando para ela uma imagem de que não compensa servir a Deus. Você entende? Eu passo por lutas sim, você passa por lutas sim. Nós passamos sim por lutas, por situações adversas. Nós passamos. Mas ao mesmo tempo a gente sabe aonde a gente vai. É ou não é? A gente vai no lugar certo. A gente vai na pessoa certa. Eu fico imaginando a cena assim, loucura dentro da minha cabeça, né, irmãos? Eu fico imaginando o Judas, se ele pega as 30 moedas e ele vai até Jesus, e ele fala assim: Jesus, eu te traí por causa disso aqui. O senhor acha que tem jeito para mim? O que vocês acham que Jesus ia falar para ele, irmãos? Como tantos outros, chegou até Jesus, leprosos, cegos, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam em situações difíceis, já perdidos, né? Pessoas que já a sociedade já não dava mais nada por elas, e todas essas pessoas chegaram até Jesus, e Jesus às vezes dava sempre a mesma abertura para elas, e Jesus sempre dizia: se você crê,
Então tudo pode. Se você acredita, Jesus, eu quero ver de novo, o cego falou com ele, não é? Então veja, é isso que você quer? Então pronto. Essa é a sua dificuldade, então pronto, estou te apresentando a solução para a sua dificuldade. Irmãos, o problema é que Judas não foi até Jesus, esse foi o problema, irmãos. E eu já começo a caminhar para o final da mensagem aqui, irmãos, falando disso, sabe? Nem tudo que acontece na sua vida é para você sair contando para todo mundo, porque existem coisas que nós devemos contar somente para Jesus, porque é só Jesus que vai nos ajudar de verdade. Então, irmão, cuidado com quem você compartilha a sua vida, sabe? Tome cuidado com isso, porque às vezes nós queremos uma solução, né? E parece que a solução com as pessoas, a solução é imediata, né? E a gente não tem a paciência, ou sei lá o que eu uso aqui agora, o prazer, a paciência, o que é, meu filho? Me ajuda aí, para esperar a resposta de Jesus, né? Às vezes, paciência? Paciência, disciplina, sei lá, entende do seu jeito aí, meu filho, porque eu fiquei meio perdido aqui, mas está tudo bem. Nós não queremos esperar o tempo de Jesus, então a gente vai aonde? A gente vai em quem nos dá respostas rápidas, porém respostas erradas, que é suficiente, irmão, para acabar de afundar o nosso barco. Meu Deus do céu! Já foi falado aqui isso algumas vezes, eu vou falar de novo, irmãos. 2006 eu vim para Passos, e naquela época nós começamos o conselho de pastores na cidade. E uma das primeiras palavras, dentre muitas, tá? Mas uma que ficou gravada. Não lembro quem foi o pastor que disse, mas eu lembro que ele disse assim: olha, Passos é uma cidade muito difícil. Irmãos, Passos é uma cidade muito difícil, porque o povo é descompromissado. Esse era o discurso. O povo é descompromissado, o povo não quer saber de nada, e o povo. Falei, meu Deus, tem certeza que o Senhor me enviou para cá? Não é? O Senhor tem certeza, meu Deus, que é para cá mesmo, que é para eu vir? Irmãos, e eu não aguentei naquela ocasião, eu disse assim, pois se Passos até então é uma cidade difícil, nós temos que declarar que a partir de hoje, ela é uma cidade do Senhor. Pastor, você é melhor do que os outros? Nunca fui, nunca serei melhor do que absolutamente ninguém, irmãos. Mas uma coisa eu aprendi: aquilo que sai da minha boca tem poder. Você entende? Tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para destruir também. Então eu preciso policiar aquilo que sai da minha boca, irmãos. E nós continuamos declarando ao longo desses 18 anos: Passos pertence ao Senhor Jesus Cristo. E se Satanás estiver incomodado com isso, ele é que mude de cidade, porque Passos é do Senhor. Aleluia! Precisamos declarar isso, irmãos. Mas pastor, o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é situação difícil, é família sendo destruída, é casais se desfazendo, relacionamentos se desfazendo. O que a gente vê é isso, irmãos, é isso que a gente vê. Mas o que a igreja precisa plantar nessa cidade e na vida uns dos outros e na vida das pessoas que estão se autodestruindo, nós precisamos plantar na vida dessas pessoas que tem jeito sim para a vida delas. Teve jeito para mim, irmão.
teve jeito para você, então tem jeito para qualquer outra pessoa que vier até Jesus arrependido. E para que isso aconteça, irmãos, essas pessoas, elas precisam encontrar uma igreja que está curada, uma igreja que sabe perdoar as pessoas, e uma igreja que também sabe perdoar a si mesmo. Quantos de nós não conseguem se perdoar, irmãos? Não é verdade? Você olha para a sua vida e você fala assim: eu não me perdoo por causa disso. Por quê, irmão? O que você fez de tão grave assim que você não se perdoa? Se Jesus, que é o único que pode condenar a gente, Ele está disposto a te perdoar, por que você não pode perdoar você mesmo? Pastor, porque o que eu fiz foi muito grave, e o que Jesus fez na cruz do Calvário foi muito certeiro. Ele sabia o que ele estava fazendo. Lá na cruz do Calvário, irmãos, Ele enxergava eu e você. Ele via eu com as minhas dores, Ele via você com suas dores, Ele via você com as suas frustrações, e lá na cruz do Calvário, passando por todo o sofrimento que Ele passou, Ele dizia assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus já conseguia ver eu aqui, irmão, Jesus já conseguia ver você aqui hoje, e lá atrás Ele já dizia: perdoa eles, meu Deus. Você entende? Então, irmãos, o Judas, ele não tendo outra saída, porque ele não achou perdão na igreja, ele também não conseguiu se perdoar, então ele não tinha outra saída, ele se matou. Pessoas estão morrendo por aí, irmãos. Essa semana acho que foi 4 suicídios aqui na cidade, se eu não estou enganado. Misericórdia. Eu falo assim: Senhor da glória, me ajuda como igreja a abrir espaço para essas pessoas entender que tem jeito para a vida delas. Em nome de Jesus, me ajuda a fazer essas pessoas entender que elas podem se perdoar, elas podem se amar mais, elas podem olhar para dentro das suas vidas e encontrar o Senhor aí dentro. E isso é a igreja, irmãos, nós como igreja que temos que mostrar e transmitir isso para essas pessoas. Não importa quem seja. Sabe, às vezes a gente fica escolhendo: esse aqui eu fui com a cara dele, esse aqui eu vou ajudar, esse outro aqui eu não vou dar bola para ele não, porque nossa, cara chato, pelo amor de Deus, né? Irmão, Deus não te plantou aqui para você escolher, Deus te plantou aqui para você colher. Aleluia. Faz diferença isso ou não? Não é para escolher, irmão, é para a gente colher aquilo que Ele traz. Então, o perdão da igreja quando ele entra na vida de uma pessoa, ele faz a pessoa se arrepender e se perdoar a si mesmo e encontrar perdão em Deus. Você entende? A porta para o perdão, irmãos, é a igreja. É ela que tem. Alguns de nós, ou até mesmo os ignorantes que estão nesse mundo, eles dizem assim: pastor, quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém não. Perdoa sim, irmão, perdoa sim. Como igreja nós temos a autoridade para perdoar. Nós temos autoridade, e não é autoridade que o homem adquiriu não, é autoridade que Deus dá para a vida da igreja. O que 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu, não é assim que está escrito? Mas o que 2 ou 3 também desligar na terra, será desligado no céu. Então é uma autoridade constituída por Deus para a vida da igreja. A igreja tem autoridade para ligar, e a igreja tem autoridade para desligar. Você entendeu isso ou não?
E como é que nós ligamos uma pessoa no céu, pastor? Amando essa pessoa, perdoando essa pessoa, abrindo as portas para essa pessoa, dizendo para elas: venha, bendita do meu Pai, você faz bem estar aqui, é na casa do Senhor mesmo que você tem que estar, é diante de Deus. Irmãos, se precisar puxar a orelha também, tem que puxar a orelha para a pessoa aprumar, você entende? Mas é necessário, irmãos, que a pessoa sinta amada, que a pessoa sinta acolhida. O que não aconteceu com Judas, ele não foi acolhido, então ele se matou, e acabou a história do Judas. Está registrado no Evangelho, para que sirva para nós como lição, de que nós, como igreja de Cristo, estamos aqui para ajudar as pessoas. Você entende isso? Você não ajuda uma pessoa somente quando você dá um saquinho de arroz, não, irmão. Isso aí qualquer instituição faz. Você ajuda uma pessoa quando você leva essa pessoa até Cristo. E você diz assim: olha, aí está o homem que foi ferido pelas suas 30 moedas de prata. Se acerta com ele e está tudo bem. Você entende isso, querido? Mas às vezes nós ficamos escolhendo, né? Esse aí vai para o céu, aquele outro não vai. Esse aí, pecou feio, esse aí não tem mais jeito não. Irmão, eu acredito que enquanto houver fôlego de vida numa pessoa, há também a esperança para ela se arrepender, para ela pedir perdão e para ela ir morar no céu. Eu acredito nisso. Amém? Então são coisas básicas, mas são coisas importantes, que eu entendo que precisa estar na vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Que a gente se abra para isso, irmãos, a partir de hoje, sabe? Porque às vezes o arrependido vem, mas ele vai embora e não volta mais, porque o arrependido não foi acolhido, né? Às vezes o arrependido, ele vem e se abre para alguns de nós, e ele se lasca mais ainda, porque às vezes a gente empurra ele ladeira abaixo, fica pior a situação da pessoa. E às vezes o arrependido, né, ele não consegue alcançar essa graça de perdoar a si mesmo. Talvez você que está aqui na igreja hoje, querido, já é crente, batizado, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você não consegue se perdoar. E que tal a gente fazer isso hoje? Né? Que tal a gente não apenas abrir a boca para dizer assim: Jesus, me perdoa? Porque a gente faz isso, né, constantemente. Eu que o digo, tanto que eu faço isso, meu Deus do céu. Que tal a gente abrir a nossa boca diante de Jesus e falar assim: Jesus, eu quero perdoar a mim mesmo. Eu não posso mais viver assim. Sabe? Eu não posso mais carregar esse fardo. Isso tem que sair da minha vida. A minha vida tem que mudar. Eu quero essa mudança. Então eu quero me perdoar. Sabe? Eu quero me perdoar. Se perdoe, meu irmão. Pastor, mas não tem jeito, eu fico remoendo isso dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Coloca isso diante do Senhor. Vai para Ele. Vai para Ele, querido, vai para Ele, vai para Ele. Em nome do Senhor Jesus, vai para Ele. Se você tem as suas moedas para lançar diante de alguém nessa noite, lance diante de Jesus. Não adianta você lançar as suas moedas diante do pastor, diante dos obreiros. Não, irmãos, não adianta, não adianta, irmãos. Nós temos que lançar diante de Jesus. Eu queria te pedir, amado, você pode fechar os seus olhos, só um instantinho. Fecha seus olhos, querido.
Olha para dentro de você mesmo. Olha aí para dentro de você. Será que não tem ninguém preso aí? Será que você não está preso? Porque talvez a sua religiosidade te feriu. Porque você achava que tinha que ser do seu jeito e não foi. Porque não fluiu do jeito que você achava que devia fluir. Aí você tomou decisões precipitadas e se feriu ainda mais. Você que está em casa também, querido, te convido, fecha seus olhos aí, poxa, pensa um pouquinho. Sabe? É hora da gente se curar, irmãos. É hora da gente olhar para dentro de si e liberar o perdão. E se a gente não tem força para isso, a gente tem a quem se recorrer. A gente pode ir até Jesus. A gente vai até Jesus. Não vá até a forca. Não vá para o lado da decisão, da morte. Mas vai para o lado de Jesus, querido. Ele é a luz do mundo, Ele é a vida que nós queremos, Ele é a vida que está em nós, Ele é tudo que nós temos. Então vá para Jesus, querido, vá para Jesus. Pensa um pouquinho na sua vida, amado. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça isso, querido. Para a glória de Deus. Se perdoe. Você já falou muita besteira, já xingou palavrão, né? Já falou coisa que não devia, já fez coisa que não devia. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo no caminho do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Xarabalarabassuriandara. Você pode ficar em pé, querido. Sinta Jesus estendendo as mãos dele para você, querido. Pode ser que eu cantei errado, cantei a música invertida, eu tenho certeza que eu cantei tudo errado, mas está tudo bem. Está tudo bem. O importante é que você seja curado hoje. O importante é que a sua alma seja livre, querido. O importante é que você abra a tua boca e diga: eu perdoo. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo a mim mesmo, eu perdoo aquele que me feriu, eu perdoo, eu quero ser perdoado. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. É importante que isso aconteça hoje, igreja. Não importa o que você fez, amado. O que importa é o que Jesus fez por nós. Ele estendeu as suas mãos para você, não foi? Você era como eu, pobre, perdido, pecador, sem vida, sem paz, sem luz, sem nada. Mas Jesus estendeu as suas mãos para nós.